Graça e a paz, meus irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 18 e do versículo 19, que nos dizem assim: Quando o Senhor lhe suscitava os juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que o apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Meus irmãos, nós temos visto que o livro dos Juízes, eles narram os eventos da consequência da desobediência e um ciclo vicioso, falho no povo de Israel. Os versículos anteriores aqui do nosso texto deixam claro que os eventos narrados nesse livro são consequência de 3 fatos: a desobediência do povo de Israel em ensinar seus filhos o temor do Senhor, a desobediência do povo de se casarem com outros povos, ou seja, o casamento misto, e a idolatria gerada por causa desses casamentos mistos. Tudo isso fazia com que eles enfraquecessem na fé, e assim eles perdiam a força diante dos seus inimigos, lembrando que o salmista posteriormente haveria de falar que o Senhor é a força do seu povo. Então esses 2 versículos são um resumo sucinto de todo o livro. E eu gostaria de trazer aqui alguns ensinos. Primeiro aqui o versículo 18 nos fala dessa ação de Deus diante dessa situação. A ação de Deus, irmãos, veja que cada vez que o povo se esquecia de Deus, eles passavam a adorar outros deuses, eles eram subjugados pelos seus inimigos. E após um período de sofrimento, eles então clamavam a Deus. E Deus então, ao ouvir o clamor do seu povo, lembrando do evento também do Egito, que foi após o clamor do povo, o sofrimento, Deus então ele proveu o livramento desse povo das mãos dos seus inimigos. Irmãos, aqui aprendemos que a fonte da ação de Deus é o seu amor e a sua misericórdia. O final do versículo 18 diz: Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Deus, ele nunca abandonou Israel por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência e da sua idolatria. Era um povo que conhecia a Deus, mas constantemente fugia do seu relacionamento e da obediência à aliança. E talvez pudéssemos questionar isso, mas por que Deus nunca abandonou esse povo? Por que ele resolveu não logo entregá-los a si mesmos e começar com outro povo uma nova aliança? É por causa, irmãos, da sua fidelidade estabelecida com Abraão, Isaac e Jacó. Essa fidelidade à aliança que Deus estabeleceu com esses patriarcas fez com que Deus mantivesse a sua parte naquele pacto. O amor de Deus a seu povo foi estabelecido nessa aliança eterna e assim Deus não falha com relação ao seu amor. No profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1, nos dá uma amostra disso quando Deus fala: quando Israel era menino, ou seja, quando Israel ainda era bem novo, quando ainda estava começando a nação de Israel, eu amei e do Egito chamei meu filho. O amor de Deus é eterno. Quando Deus, lá antes mesmo da fundação do mundo, resolveu amar esse povo e demonstrar esse amor. Por isso Deus é fiel à sua aliança, por isso ele nunca abandonou o seu povo. E é esse amor de Deus que faz com que a sua misericórdia seja renovada diariamente, que ela seja renovada constantemente e demonstrada cada vez mais em cada período que seu povo erra. Além disso, esse versículo 18 nos mostra que é sempre o Senhor que traz a libertação. O início do versículo fala: quando o Senhor lhe suscitava juízo, o Senhor era com o juiz e os livrava. Irmão, aqui mostra primeiramente que se não fosse o agir de Deus, não haveria libertação. Da mesma forma, a gente entende que
que acontece espiritualmente conosco. Nós somos incapazes de nos livrar dos nossos inimigos. Os nossos inimigos são a carne, o mundo e o diabo. E se não fosse o agir de Deus por nós, nós estaríamos perdidos. Se não fosse o agir de Deus em favor das tribos de Israel, ali em Canaã, aquele povo jamais iria se livrar dos seus inimigos. É sempre Deus que traz a libertação. Um outro ensino dentro desse aspecto é que Deus, ele sempre levanta o libertador. O juiz aqui, nesse livro todo, ele sempre era um instrumento humano usado por Deus para trazer esse livramento de Israel sobre os seus inimigos. O juiz aqui, em todo esse livro, ele sempre vai tipificar, apesar que de forma imperfeita, mas ele vai tipificar a Cristo. Ele sempre vai apontar para Jesus, porque Jesus é o Deus que se fez homem para trazer libertação, mas uma libertação não temporária, uma libertação completa e definitiva para o seu povo. E aqui eu gostaria de trazer o segundo ensino, que depois de falarmos da ação de Deus, o versículo 19 nos fala da ação do homem. Esse versículo mostra, irmãos, que o coração do homem é profundamente fraco, frágil. Ele nos fala que, falecendo o juiz, eles reincidiam e se tornavam piores que seus pais. Eles seguiam outros deuses, adoravam esses outros deuses e se esqueciam do Senhor. Esse versículo mostra como é a tendência do coração humano. Mesmo que esse coração, mesmo que o povo tenha sido libertado, passava aquela geração, o povo se esquecia de Deus e novamente se deixava levar pela fraqueza. Irmãos, esse versículo mostra que quando não há uma liderança divina, aqui na figura do juiz, há sempre o desvio do caminho do homem. E esse desvio sempre leva ao pecado, que leva também à escravidão. Por isso, irmãos, na nova aliança, Deus ele promete um novo coração, uma nova ação, não externa, não uma aliança escrita em tábuas de pedra, mas uma aliança escrita no coração, para que Ele possa dirigir o nosso caminho, e o nosso coração então fraco é agora dirigido não pelo próprio pensamento, mas pela ação do Espírito Santo em nós. Nós temos na nova aliança o Espírito Santo habitando dentro de nós. Lembrando da promessa do Senhor Jesus, que Ele falou que viria Ele, o Pai, e faria em nós morada. A liderança divina agora não é externa, não é através de outro homem. A liderança divina é interna, dentro do nosso coração, desse novo homem interior. E é por isso que essa libertação é definitiva e completa. Por isso que aqueles que são salvos e remidos, libertos pelo Senhor, eles não retornam à vida de escravidão, porque agora nós temos uma direção, um guia, uma liderança de Deus dentro de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar nesse momento. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, porque, embora sejamos pecadores, fracos, frágeis, Senhor, na nossa firmeza e nossa fidelidade, nós temos, ó Deus, Tu que és fiel, poderoso, Tu que nos salva e nos salvaste mediante o Seu Filho. Nós temos em Ti, Senhor, o cumprimento da promessa de um novo coração, pela habitação do Espírito Santo dentro de nós. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito venha nos renovar diariamente e venha nos guiar diariamente a uma vida santa, para que não caiamos em pecado e não sejamos escravos novamente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.